Hoje vamos analisar a influência de Frank Miller em Batman, como ele trouxe uma perspectiva inédita do herói, mudando completamente o seu universo e servindo de inspiração para trabalhos futuros. Já deixa o like porque vamos começar. Frank Miller escreveu algumas das histórias mais importantes do Batman, transformando a forma como o personagem era percebido e influenciando tanto os quadrinhos quanto o cinema por décadas. Em 1986, ele lançou O Cavaleiro das Trevas, uma minissérie em 4 edições, que apresentou um Bruce Wayne envelhecido, cansado e aposentado, que decide voltar a vestir o manto do morcego em uma Gotham, dominada pelo crime e pela decadência. Essa obra trouxe um Batman mais brutal, sombrio e psicológico, redefinindo o mito do herói e servindo de inspiração direta para filmes como Batman vs Superman e a trilogia de Christopher Nolan. O Cavaleiro das Trevas é considerada uma das obras mais influentes da chamada Era Moderna dos quadrinhos. Lado a lado com Watchmen, foi essa série que reacendeu o interesse do público pelo Batman, que desde os anos 70 vinha perdendo força. Embora não tenha sido a primeira história a apresentar o herói em um tom mais sombrio, foi Miller quem consolidou essa visão mais séria e violenta, deixando para trás a imagem leve e até caricata que predominava, principalmente por causa da famosa série de TV dos anos 60. Os traços visuais também marcaram época. O capuz com orelhas curtas, o cinto de utilidades cheio de compartimentos e até a postura física do Batman foram incorporados em várias outras versões. A abordagem psicológica do personagem abriu caminho para obras como Arkham Asylum, de Grant Morrison. Personagens inéditos criados por Miller, como Carrie Kelly, a Robin adolescente, e os Mutantes, se tornaram parte do universo oficial da DC e apareceram em outras histórias. Detalhes como armas que disparavam ganchos, que virou item clássico do Batman em quadrinhos, filmes e animações. E não podemos esquecer das imagens icônicas, como o Batman agachado sobre um fio, que se tornaram referência e foram homenageadas inúmeras vezes em materiais promocionais. Muitos pontos dessa trama acabaram entrando para a cronologia oficial. A morte de Jason Todd, por exemplo, foi influenciada pelo impacto de O Cavaleiro das Trevas. Outros momentos que se tornaram clássicos da origem do herói, como Bruce descobrindo a Batcaverna ainda criança, ou as pérolas de sua mãe caindo no chão no dia do assassinato, ganharam força a partir dessa obra. A armadura usada por Batman na batalha contra o Superman também serviu de inspiração para outros trajes futuristas, usados em confrontos contra inimigos superpoderosos. E a influência de Miller não se restringiu ao Batman, chegando a impactar histórias do Superman e do Arqueiro Verde. A história se passa em um futuro alternativo, cerca de 10 anos após a aposentadoria de Bruce Wayne como Batman. Ele está com mais de 50 anos, cansado, solitário e atormentado pelo peso do passado. Gotham, nesse período, mergulha no caos. A criminalidade aumenta, gangues conhecidas como os Mutantes dominam as ruas e a polícia está cada vez mais incapaz de lidar com a violência. Enquanto isso, heróis clássicos desapareceram ou foram obrigados a se aposentar, em grande parte por pressão do governo. O Superman é o único que ainda atua oficialmente, mas trabalha quase como um braço do Estado norte-americano, seguindo ordens do presidente e representando a força governamental. A volta de Batman ocorre quando Bruce não aguenta mais assistir à destruição de Gotham. Ele retorna com métodos ainda mais duros e violentos, reacendendo o medo nos criminosos e inspirando novos aliados, como a jovem Carrie Kelly, que assume o manto de Robin. No entanto, esse retorno também reacende velhos inimigos. O Duas Caras reaparece, o Coringa escapa do asilo e volta a matar, e o líder dos mutantes desafia Batman em uma luta pública brutal. Com o ressurgimento do Cavaleiro das Trevas, a opinião pública se divide. Parte da população o vê como salvador, outra como uma ameaça perigosa. O governo, preocupado com a influência de Batman e o risco de inspirar outros heróis, decide agir. E é aí que entra o Superman, enviado para parar Bruce. Depois de enfrentar o retorno de vilões clássicos como Duas Caras e Coringa, o Batman se vê novamente preso no ciclo interminável de violência de Gotham. O confronto com o Coringa é particularmente marcante.
Durante um programa de TV, o vilão mata diversas pessoas ao vivo e foge, levando Batman a persegui-lo até um parque de diversões. Lá acontece a luta final entre os dois. Batman consegue feri-lo gravemente, mas o Coringa, para manter sua vitória psicológica e incriminar Bruce, quebra o próprio pescoço rindo, deixando a cena parecer como se tivesse sido assassinado pelo herói. Isso aumenta ainda mais a pressão contra o Cavaleiro das Trevas. Enquanto isso, a situação em Gotham piora com os mutantes. Batman enfrenta o líder da gangue em um combate público, derrota-o de forma brutal, e com isso, quebra a moral do grupo. Muitos dos antigos seguidores passam a admirá-lo e formam uma milícia chamada Os Filhos do Batman, dispostos a seguir sua visão e espalhar a justiça pelas ruas. Isso, porém, alarma ainda mais o governo, que passa a enxergar o Cavaleiro das Trevas não apenas como um vigilante fora de controle, mas como um símbolo de rebeldia capaz de inspirar revoltas. É nesse ponto que entra o Superman. Agindo sob ordens do governo, ele vai até Gotham com a missão de deter Batman de uma vez por todas. Bruce, ciente de que esse confronto seria inevitável, prepara-se cuidadosamente. Ele veste uma armadura especial, arma o cenário de batalha em Crime Alley e conta com a ajuda do Arqueiro Verde, que dispara uma flecha de kryptonita contra o Homem de Aço. A luta é feroz, equilibrada e simbólica, colocando frente a frente dois ideais opostos de justiça. Embora enfraquecido pela kryptonita, Superman ainda se mostra quase invencível, mas Batman usa toda sua estratégia e brutalidade para dominá-lo. No fim, Bruce consegue subjugar Clark e, antes de desmaiar, sussurra em seu ouvido que poderia tê-lo matado, mas que quis apenas provar um ponto, o de que não é inferior e que nunca será totalmente controlado. Logo em seguida, Batman sofre um ataque cardíaco diante de todos, aparentemente morrendo. O governo e o mundo acreditam em sua morte, mas, na verdade, tudo havia sido planejado. Com a ajuda de Carrie Kelly e de seus novos aliados, Bruce simula sua própria morte e se retira para as sombras, livre da perseguição. Nos momentos finais da HQ, vemos que ele não pretende descansar. Ao contrário, agora livre das amarras públicas, está determinado a treinar uma nova geração de guerreiros, liderando sua própria milícia das sombras para manter Gotham sob controle. Em 1987, Miller se uniu a David Mazzucchelli para criar Batman. Ano 1. Essa história reconta a origem do personagem de forma mais realista e urbana, mostrando os primeiros passos de Bruce Wayne como vigilante e também a chegada de James Gordon à polícia de Gotham. A obra se tornou a versão definitiva da origem do Batman e serviu de base para Batman Begins. Anos depois, em 2001 e 2002, Miller retornou com a continuação direta de O Cavaleiro das Trevas. A história apresentou um estilo mais experimental e exagerado, dividindo muitos os fãs e os críticos. Muitos odeiam essa sequência e tudo que Miller fez daqui em diante. Nesse segundo volume, a relação entre Batman e seu primeiro Robin, Dick Grayson, ganha contornos sombrios e perturbadores. Em O Cavaleiro das Trevas, Dick já estava ausente e Bruce dizia que não se falavam mais. Ele lembra do garoto em alguns momentos, como ao enfrentar os mutantes em seu Batmóvel blindado ou antes de conhecer Carrie Kelly, a nova Robin. Mas quando Grayson reaparece em O Cavaleiro das Trevas 2, a revelação é chocante. Batman admite tê-lo demitido, por incompetência, por covardia, e chega a planejar a morte do antigo parceiro. No chamado Universo Cavaleiro das Trevas de Miller, a relação tradicional de pai e filho entre Batman e Robin desaparece. Em vez de mentor e aprendiz, o que vemos é uma inversão completa da imagem que os fãs estavam acostumados a ver. Em 2005, depois de concluir essa saga, Miller lançou outra série polêmica, All-Star Batman and Robin, O Menino Prodígio, ao lado do artista Jim Lee. A proposta era revisitar a parceria inicial de Batman e Robin, mas a obra ficou marcada pelo retrato extremamente agressivo e controverso do herói, sendo lembrada até hoje como uma das versões mais brutais do Batman. Aqui, o encontro entre Batman e Dick Grayson é ainda mais cruel. Bruce recruta o jovem órfão, mas em vez de acolhê-lo, o trata com brutalidade.
Ele não permite que o garoto processe o luto pela morte dos pais, mantém Dick praticamente como prisioneiro na Batcaverna e chega a negar comida, dizendo que ele deveria caçar ratos para sobreviver. Para piorar, ainda repreende Alfred por demonstrar humanidade e cuidado com o menino, considerando isso uma fraqueza. Assim, em uma linha do tempo que vai de 1986 até meados dos anos 2000, Frank Miller deixou sua marca definitiva no Batman, apresentando versões que exploram a velhice, a origem, a violência e até visões mais extremas do Cavaleiro das Trevas. Ele se consolidou como um dos autores que mais moldaram a mitologia do herói. Como resultado final, pode-se dizer que apenas o primeiro volume de O Cavaleiro das Trevas é uma unanimidade entre os fãs, um clássico absoluto que redefiniu o Batman e entrou para a história dos quadrinhos. Já as continuações e releituras, como O Cavaleiro das Trevas 2, Batman, Ano 1 e All-Star Batman and Robin, O Menino Prodígio, vieram carregadas de polêmicas. Foram histórias ousadas, cheias de excessos, que despertaram a ira dos fãs mais puristas, mas também conquistaram quem aprecia essa versão mais brutal e distorcida do Cavaleiro das Trevas. No fim das contas, são obras que até hoje dividem opiniões. Amadas por uns, odiadas por outros, mas jamais esquecidas. E agora eu quero saber de você. Qual dessas fases do Batman escritas por Frank Miller é a sua favorita? Você acha que ele exagerou ou apenas mostrou um lado do herói que ninguém mais teve coragem de explorar? Deixe sua opinião nos comentários e vamos trocar uma ideia. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal.